Fala, nação! Flamengo podendo fazer a maior venda da sua história. Europeus estavam no Maracanã e ficaram encantados com o jogador. Isso mesmo. Flamengo podendo fazer a maior venda da sua história. Que amasso ontem para cima desses patéticos mineiros, hein? Mostramos a eles que somos os pais. Mas, por não finalizar bem, o jogo não saiu do zero, do empate. Duas excelentes notícias para o jogo contra o Cuiabá. Essa, o Felipe Luiz tremeu. E ele vai ter que decidir o que vai fazer daqui em diante. Barca no Flamengo sendo montada. Isso mesmo. O Flamengo usará aí essas 5 últimas partidas do Campeonato Brasileiro para avaliar o elenco para a próxima temporada. Então eu peço, não pula, mas não pula nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem, nação. Que amasso foi ontem no Maracanã, hein? Que amasso. Mais de 25 chutes a gols. No mínimo, umas 6, 7 no alvo. E o goleiro Everson contra o Flamengo, acho que todos os goleiros contra o Flamengo, acho que eles querem falar assim, deixa eu mostrar que eu sou capaz. E é nesse jogo, que é o Flamengo que dá essa visibilidade enorme, que eu tenho que mostrar. Ontem, no mínimo, ele fez mais umas 4 defesas. Mas, por incapacidade certa na pontaria, o jogo não saiu do zero. O Flamengo, com o time reserva, amassou, mas amassou o patético mineiro. Mostra ali uma coisa. Rossi, Wesley, Alexandro e o menino Everton Araújo, Bruno Henrique, segundo jogo que joga bem. É esse Bruno Henrique que a gente quer, pegando a bola, partindo para cima, sabendo trabalhar as jogadas. É esse que a gente quer. Não aquele que estava jogando anteriormente. E aí eu criticava duramente mesmo. Duramente. E não vou mentir. Porque a gente espera do jogador, porque ele sabe que é aquilo que ele pode entregar, que a gente sabe que ele pode entregar. Hoje, para mim, a espinha dorsal do Flamengo, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, o próprio Léo Pereira, o Alexandro, o Everton Araújo, o Gerson, e o restante ali é o Felipe Luiz quebrando a cabeça. Não vejo hoje mais o Pulgar sendo aquele jogador como era antes. Oscilou muito nessa temporada, mas oscilou muito. O Arrascaeta não entregando aquilo que a gente esperava dele. O Nico, depois da contusão, da primeira contusão, não voltou aquele Nico de la Cruz que a gente acostumou a ver, tanto no River, nas primeiras partidas dele, até a contusão, a primeira contusão muscular dele, ele estava entregando. O Bruno Henrique está voltando, porém tem uma concorrência grande do Michael e do Plata. E o Flamengo aí vai precisar contratar um atacante, aquele que empurra a bola para a casinha, para ser pelo menos aí sombra do Pedro. Mas como o Pedro só retorna no meio do ano que vem, o Campeonato Brasileiro ano que vem foi antecipado, começava só em abril, vai começar no dia 29 de março, então teve aí 2 ou 3 semanas de antecipação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai precisar. Então, por isso, o Flamengo aí vai aproveitar essas partidas, essas 5 restantes partidas do campeonato, para poder fazer ali uma espécie de laboratório e realmente ver
aonde vai no mercado. Mas Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, o menino Everton Araújo, Gerson, esses aí são a espinha dorsal hoje do Flamengo. A gente sabe que vai ter aí propostas, e aí vamos ver como vai funcionar a atual diretoria, o que ela pretende para isso. Mas na visão do torcedor, esses jogadores aí não podem ser mexidos. Mas a gente sabe que se a proposta é boa, não tem como segurar. Ontem o time jogou muito bem, até os 30, 32 minutos do segundo tempo, intenso e tudo mais. Depois cansou. O único que jogou abaixo, ao meu ver, foi o Ayrton Lucas, que não vive uma boa fase. Nos demais aí, o time jogou bem. Mais uma excelente partida do Wesley. Como cresceu na mão do Felipe Luiz. Como cresceu na mão do Felipe Luiz. E o Flamengo ontem não sentiu a falta do Gerson. O time que o Felipe Luiz mandou a campo amassou, mas amassou o Atlético Mineiro. Amassou. Só não foi agraciado pelo pênalti, pelo gol. Aí entra um assunto. O Felipe Luiz, ele vai ter que decidir quem é o batedor. Ontem na entrevista coletiva ele falou que o Davi Luiz bate pênalti e tudo mais. O Davi Luiz, o último pênalti oficial que ele bateu foi há 12 anos atrás. O Alcaraz, os 2 últimos pênaltis que teve, ele bateu. E ele fez e bateu muito bem. O Gerson pegou e entregou a bola para ele. Se o Gerson tivesse ontem lá no campo, não seria o Alcaraz que bateria? Ali eu acho que o Felipe Luiz, ele ficou incomodado tenho certeza absoluta que ele ficou incomodado com a perdida do Davi Luiz. O próprio Davi Luiz se arrependeu amargamente de ter batido. Mas o si sempre só chega atrasado, foi 0-0. Mas o Felipe Luiz, ele tem que tomar uma decisão. Eu acho que foi o único erro que ele cometeu. Se nas partidas anteriores o Alcaraz bateu e bateu bem, era ele que tinha que continuar batendo. E não falar o que falou na entrevista coletiva, porque o Felipe Luiz bate pênalti, treina pênalti também. O treinar é uma coisa, na hora do jogo é outra. E no último pênalti que o Davi Luiz bateu foi há 12 anos atrás. 12 anos atrás. Então, diga-se de passagem, displicente para bater o pênalti, né? Displicente. Bom, mudando de assunto aí, de pato para cavaco, ou de pato para ganso, conforme vocês queiram. O Flamengo aí para o jogo contra o Cuiabá, que será no dia 20, pode ter aí o retorno de Nico de la Cruz e Luiz Araújo. O Luiz Araújo foi para o jogo contra o Atlético Mineiro na final, que se precisasse, tivesse uma necessidade ali e tudo mais, mas para esse jogo já estava definido que ele não iria. Então vai continuar mantendo aí o padrão da recuperação e tudo mais. Do Nico de la Cruz, a cicatrização está ocorrendo bem. O Flamengo vai ter aí 10 dias aí, mais 6 dias, né? 6 a 7 dias para treinar e tudo mais. E o Nico aí pode ser a novidade. Ele e o Luiz Araújo podem estar voltando aí ao Flamengo para o jogo contra o Cuiabá. Não é certo, não é certo. Mas tem aí uma grande esperança para que isso aconteça. Bom, Barca no Flamengo, isso mesmo. Pessoas aí que cobrem lá, que têm fácil acesso aos dirigentes, garantem, por exemplo, que Davi Luiz não deve ter o seu contrato renovado. Então, junto aí com o Gabriel Barbosa, 31 de dezembro, ele está deixando o Clube de Regatas do Flamengo. Isso tudo também porque fez algumas boas partidas esse ano, fez. Mas mostrou que quando ele teve uma sequência que ele não saiu, que não teve descanso, ele não conseguiu acompanhar. O futebol dele caiu. A idade, que já está com 37 para 38 anos, se eu não me engano, ele vai fazer 38 ano que vem, é alta. Mas principalmente pelo salário. Hoje o Davi Luiz ganha algo em torno de 1.100.000, 1.200.000 reais do Flamengo.
Então o Flamengo já vê que colocando na ponta do lápis, o custo-benefício é alto e ele não está entregando aquilo que se deseja, que se esperava dele. Ele, na verdade, essa temporada, essa passagem dele, criou-se uma expectativa lá em cima e ele não correspondeu tanto à altura. O finalzinho de 2022 ali com o Dorival Júnior, ele ganhou corpo e tudo mais, jogou muito bem. Depois disso, já não teve aquela garantia que entregaria mais. Então, ó, Davi Luiz, Gabriel Barbosa, os dois é certo que não ficarão. Alan não caiu nas graças da torcida. Não adianta. E o Flamengo vê aí com bons olhos uma negociação, que seja por empréstimo ou até mesmo uma venda definitiva. O Flamengo tentará uma venda em definitivo. Mas o jogador aí, reserva, não consegue mostrar o futebol que mostrou no próprio Fluminense e até mesmo no Atlético Mineiro. Uma aquisição aí de mais de 50 milhões de reais que foi jogada para o chão, para o lixo. Para mim, essa contratação do Alan foi mais para mostrar para o Palmeiras que o Flamengo conseguia comprar quem ele queria, do que pensando no elenco propriamente dito. Ah, mas foi o Sampaoli que pediu. O Sampaoli humilhou o Alan no Atlético Mineiro. Como que foi o pedido do Sampaoli? E eu falei desde quando o Flamengo surgiu a contratação, surgiu o interesse, eu não contrataria. Ele na semifinal da Copa do Brasil debochou do Flamengo. Eu não aceitaria mesmo, não aceitaria. Mas, bom, então Felipe Luiz e Alan. O Fabrício Bruno, surgiu o interesse aí que foi noticiado, que o Sampaoli quer ele e o Gerson acho mais difícil, porém vai depender do valor, e aí tem o jogador se quiser sair, claro, e o pensamento do futuro presidente do Flamengo na questão de como pensa para a temporada que vem, né? Então, assim, o Fabrício Bruno provavelmente também deve sair. O Cleiton, zagueiro, o seu empresário quer fazer com que o jogador jogue. Ele tem contrato até o final do ano que vem. Então, no meio do ano que vem, ele pode já assinar um pré-contrato. Matheus Cunha também vê aí que não vai ter condição de jogar no Flamengo, vendo a boa fase do Rossi. Também tem contrato até dezembro de 2025, então no meio do ano pode assinar um pré-contrato. Então o Flamengo aí podendo também negociar o atleta. O Pulgar está naquela situação, renova o contrato dele ou não renova? Se não renovar, tem clubes do futebol árabe interessado. E o contrato dele também vai se encerrar no final de 2025. Então, ó, aí, Matheus Cunha, Cleiton, Eric Pulgar. Só nessa gracinha são 3 jogadores que em dezembro de 25 têm o seu contrato encerrado. E aí o Flamengo vai ver. O próprio Ayrton Lucas não tem aí sua presença garantida para a temporada que vem. Se surgir, que recebeu sondagens, se surgir a proposta, dependendo aí, pode ir embora. Lembrando que o Flamengo tem aí o Matias Vinha lesionado e o seu retorno é para o ano que vem. O Flamengo ficará com 3 laterais esquerdos aí. E o Alexandre jogando muita bola. Tá jogando muita bola. Então, um dos dois aí vai sobrar. O Ayrton Lucas recebeu propostas, sondagens. Vamos aguardar para a gente ver. Outro também que recebeu sondagens, e é sempre lembrado, o próprio Lohan. Já surgiu aí na Inglaterra que o United tem interesse, tem clubes da Itália querendo um atleta. Vamos aguardar. O Wesley, o Flamengo já mudou a maneira de ver o Wesley, mas tem aí a possibilidade dele também sair. Fala-se que o United, como eu já falei aí, teria interesse no jogador
e queria fazer uma proposta de algo em torno de 150 milhões. Lembrando que o Flamengo deixou de vender ele para a Atalanta numa proposta de algo em torno de 20 milhões de euros. Vamos aguardar. Certo é, a temporada de especulações chegou. Finalzinho do Campeonato Brasileiro. Agora todos os clubes só pode fechar a negociação, só pode assinar o contrato só no início da janela de transferência que acontece em janeiro, porém as negociações podem acontecer a todo vapor aí. Tá? Quem não se lembra aí que em 19 o Flamengo contratou o Rodrigo Caio, foi em dezembro. Mas ele só pode assinar em janeiro. Então, esperar aí. O certo é que Davi Luiz, Gabriel Barbosa, esses já são cartas fora do baralho. O Gabriel Barbosa já falou aí que não ficaria, e o próprio Davi Luiz que não terá o seu contrato renovado, a não ser que ele seja utilizado nessas 5 últimas partidas e arrebente, que eu não acredito. Bom, e para a gente finalizar o vídeo, Flamengo aí podendo fazer a sua maior venda da história, isso mesmo. Trata-se do moleque Everton Araújo. Ontem teve olheiros de Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen no Maracanã e adoraram o que viu. O moleque joga muita bola. O moleque joga muita bola. Falhou e falhou feio contra o Internacional, pois deu o passe que originou o gol de empate, baixou a cabeça e não viu o jogo, o lance que tinha que ser feito. Acontece. Não era para acontecer, mas acontece. E eu posso falar, se pegarem os vídeos aí, desde o começo do ano, eu falo, por que não aproveitar o menino Everton Araújo? O moleque é bom. O moleque é bom. Eu falando aí desde o começo do ano. Quando deu uma sequência para o menino mostrou. É fácil, eu vejo o Sub-20. Vira e mexe eu estou vendo lá, e via. A Copinha eu acompanho, os principais campeonatos eu estou sempre acompanhando, e eu vejo. E é claro, a gente não é scout, a gente não é aquela visão conhecedora não, mas a gente sabe, eu joguei bola, amadoramente, mas joguei. Então a gente tem um certo conhecimento e a gente consegue perceber, e o moleque que é bom. Claro, para jogar no time profissional é outros 500. Tem ali tudo mais, a fisiologia, contusões e tal. Mas a gente consegue perceber quem é bom, quem não é bom. Se vai dar certo é diferente. Muito jogador bom, muito moleque bom, é bom, mas não dá sequência. A gente sabe disso. Mas o moleque aí podendo ser vendido. Esse aí eu acho difícil o Flamengo conseguir segurar para a temporada que vem. Os europeus vão vir forte em cima dele. Leverkusen e o Atlético de Madrid ontem estavam olhando e mais uma vez agradaram do que viu. Você não é inscrito aqui no canal, mas assiste os nossos vídeos. Eu sei que você assiste. Senta o dedo no like, comenta, compartilha. Quando sentir vontade, só clicar no botão de se inscrever, que estaremos aí de braços abertos a recebê-los. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.